Olá, bom dia. E aí, vamos falar da importância do iliopsoas no acompanhamento aí das mulheres com dores pélvicas, das gestantes. Oi, Daiane, tudo bem? Se alguém quiser participar dessa live, manda convite que eu aceito vocês. Oi, Eneida, só mandar convite e a gente faz um bate-papo aqui também, tá bom? Então, falando aí da importância do iliopsoas, né? Eu trouxe esse tema do iliopsoas porque o iliopsoas ele tem um ponto central de equilíbrio da parte superior do corpo com a parte inferior, porque ele liga, né, a região da coluna com a pelve, ele vem descendo para o ilíaco e ali ele se divide e vai se inserir na região do fêmur, né? Então, olha como ele é importante. Ele é um flexor do quadril e ele também faz a rotação do membro inferior, né? A rotação interna do membro inferior. Então, no encurtamento do iliopsoas, você tem um padrão de flexão do quadril, de aumento da lordose lombar. E às vezes a gente tem uma lordose lombar mais diafragmática. O que é isso? Às vezes você até percebe que a pelve não está acompanhando aquele aumento da curvatura na lombar, com uma antiversão da pelve, né? Mas como forma de compensação, a lordose ela tá mais alta. Então, às vezes a gente tem uma região lombar até um pouco mais retificada, com uma pelve em retroversão, com uma compensação de um aumento de curvatura, de lordose lombar diafragmática. Então, na região do diafragma, as vértebras lombares, elas aprofundam, elas fazem até o que eu costumo chamar de uma invaginação, né? Então, elas aprofundam ali aquela curvatura de transição das vértebras torácicas para a lombar, bem na altura do diafragma. E essa tensão, devido ao encurtamento do iliopsoas, vai gerar toda uma dificuldade de manutenção da postura sob a ação da gravidade. E o que é essa tensão na base, né, de apoio, né, da coluna, essa tensão que vai para a pelve, também, né, pela fáscia se transmite para o assoalho pélvico? A gente não pode esquecer que uma estrutura miofascial, né, conjunto de músculos e fáscias, quando tem essa tensão, essa crispação, né, ela não fica só na região que está tenso o músculo. Essa tensão ela se transmite para todo o sistema, interferindo no funcionamento desse sistema. Então, as alterações do iliopsoas vai interferir na mobilidade da coluna, na mobilidade da pelve, na função dos órgãos pélvicos e na função do assoalho pélvico, bem como dos movimentos do membro inferior, né? E eu tenho acompanhado tanto pacientes na gestação quanto mulheres de dor pélvica crônica e até sintomas urinários ligados a esse aumento de tensão no assoalho pélvico, essa hipertonia, essa hiperatividade na musculatura do assoalho pélvico, com dificuldade às vezes na evacuação e na micção, com essa tensão no iliopsoas, né? E é muito interessante porque quando eu fazia um trabalho mais específico nas mulheres com dor pélvica crônica, eu fui entendendo melhor a relação do iliopsoas com as disfunções pélvicas, né? Olhando para as disfunções pélvicas não somente localizado na região da pelve, mas também incluindo essa integração da pelve com a coluna e o membro inferior, como região, né, que se relaciona, porque a pelve, ela para movimentar, ela depende, né, da coluna e da articulação do quadril, e todo o movimento de membro superior, de membro inferior e da coluna vai interferir na função e no movimento da pelve, e consequentemente essa função da musculatura do iliopsoas vai sofrer consequências também em todo o movimento do tronco, da pelve e do membro inferior, né? Então não tem como a gente pensar numa reabilitação pélvica sem um equilíbrio lombopélvico e sem trazer
exercícios e liberação miofascial, né, ou posições de alongamento miofascial, de pompagem, de relaxamento dessa musculatura do ilipsoas, né? Então eu tenho conseguido resultados muito interessantes na melhora de sintomas urinários, na melhora de dor lombar, principalmente na gestação, às vezes dificuldade, né, aquela dificuldade de movimentar a coluna e a pelve na gestação vem desse excesso de tensão no ilipsoas, tá? Então é muito interessante à medida que eu fui entendendo formas de administrar essa soltura, essa liberação pelo movimento, pela respiração, né? E isso foi criando espaços, foi permitindo que essa pelve se mobilize mais e, consequentemente, com essa mobilização da pelve, da liberação do ilipsoas, foi ficando mais fácil liberar a tensão do diafragma, trazer consciência, né, de relaxamento, de respiração na gestação e no parto, né? Então não tem como a gente incluir movimentos de pelve, de coluna, se a gente não trabalhar com esse equilíbrio lombopélvico e nesse equilíbrio de tensão do ilipsoas. E todas as atividades que a gente faz, eu e a Sandra Cisla, no Grávidas em Movimento, foi trazendo, né, uma experiência, um repertório fantástico aí de movimento, né, entendendo os movimentos da pelve melhor e as consequências disso para soltar as tensões. Então, à medida que quanto mais a gente estuda, mais a gente pratica, mais a gente vai percebendo que pode adaptar, né, de acordo com a necessidade de cada paciente. Por quê? Tem necessidade de você adaptar um exercício, às vezes um exercício na gestação, ele pode trazer uma sobrecarga maior para a região do pubis, para a região da sacroiliaca, para o próprio abdômen, né? Essa sobrecarga no abdômen, na musculatura abdominal que está se distendendo. Então a gente precisa adaptar algumas movimentações específicas na gestação para que a gente consiga o efeito aí de liberar a tensão no ilipsoas, né? E olha que interessante, nas dores pélvicas tem toda uma necessidade da gente fazer uma preparação para conseguir essa liberação do ilipsoas. À medida que eu fui atendendo mulheres com dor pélvica crônica, com endometriose, eu fui vendo, né, o quão complexo é e são os aspectos emocionais ligados à dor crônica, né? Como essas mulheres trazem um sofrimento que vai se somando, né? É a dor, a tensão, a mais dor, aquele ciclo de dor, tensão, dor. É um sofrimento físico, é um sofrimento emocional, porque essa dor pélvica ela se prolonga por vários anos até ter um diagnóstico, né? Por conta disso, a mulher tem toda a vida dela, qualidade de vida, a realização de atividades comprometidas por conta da dor. Isso traz consequências para a vida pessoal, para a relação dessa mulher que tem dor, não só a relação de relacionamento íntimo, mas também a relação com as outras pessoas, porque ela está sempre consumida, sem paciência, né, desgastada por conta dessa dor crônica. Então a dor traz também um cansaço físico. Essas mulheres que têm endometriose, por exemplo, dor crônica há muitos anos, já fizeram tratamento e continuam com um padrão de dor crônica que não está muitas vezes localizado só na pelve, né? A dor vai diminuindo a movimentação, o músculo vai ficando mais fraco e no momento que você começa a trazer movimentação, ela vai sentindo fadiga, um pouco mais que ela exige daquela musculatura, ela sente mais cansaço, fadiga mesmo, porque a dor leva essa fadiga, né? Porque primeiro a dor levou uma diminuição de movimento, né? Uma restrição de movimento por conta da dor leva a uma inabilidade, né? Uma falta de atividade física, de movimentação do corpo e vai consequentemente ficando cada vez mais fraco e ela vai sentindo mais fadiga quando você traz o exercício para ser trabalhado na sessão também, tá?
Então, quando a gente fala de tensões emocionais, tem muito essa relação também com essa base da musculatura postural, né? E da musculatura do ilho-psoas, que tensiona só o pensamento, o sofrimento, o medo, né? Vai trazendo uma tensão de base. E quando esses músculos de base estão tensos, né? Quando você não está permitindo ali uma maleabilidade desses tecidos, uma melhor fluidez desses tecidos de base, não tem como você ganhar fortalecimento, resistência da musculatura externa, porque ela rouba aquela ativação, aquela função. Então, se a gente não olha para essa musculatura de base, para essas posições da coluna, da pelve, uma pelve que eu tenho que abrir, que trazer mobilidade, quais os músculos que me permitem essa mobilidade? Você vai encontrar a função aí do ilho-psoas envolvido, né? Então, a necessidade da gente trabalhar melhor e conhecer cada vez mais, né, como a gente pode melhorar essa maleabilidade dos tecidos, tanto da face quanto dos músculos, permitindo os espaços, né, que criem espaços quando a gente vai aprofundar aí a liberação no ilho-psoas, né, Marisa? O ilho-psoas, que está relacionado muitas vezes à antiversão, hiperlordose lombar e aquela projeção do abdômen também, né? Então não adianta a gente fortalecer o abdômen se a gente não melhora o alinhamento da coluna, a posição da pelve, se a gente não equilibra a musculatura posterior. Lembrando que a musculatura posterior de paravertebral, quando ela está muito tensa, quando ela está muito encurtada, o que você tem? Você tem um desequilíbrio de agonista-antagonista. Se você quer melhorar a função do abdômen, o abdômen é um músculo flexor. Você tem que melhorar a extensão dos músculos posteriores. Se existe um encurtamento de quadrado lombar, um encurtamento de paravertebral, a função do abdômen vai estar diminuída na flexão porque os extensores não estão estendendo, né? E nesse equilíbrio de agonista-antagonista, será que você está sabendo olhar para a função do ilho-psoas, né? Como é que é isso para você? Então, depois eu gostaria de saber como que vocês incluem na prática da fisioterapia pélvica essa visão, esse olhar integrado entre as estruturas corporais que ligam a parte superior do tronco, que passam pela pelve, ligando ao membro inferior e que são responsáveis pela melhor função da musculatura do assoalho pélvico, né? Muita informação, né? Eu sei que é muita coisa, mas olha só, isso tudo eu tô trazendo para vocês para abrir, né, a caixinha aí, para a gente poder sempre refletir sobre a nossa prática clínica e novos olhares que faz a gente sair do óbvio, né? Porque às vezes a gente tá ali fazendo o arroz com feijão de todo dia, né? E não sabe muitas vezes por que não tá tendo o resultado que espera. Então tem músculos que a gente precisa aprofundar mais o conhecimento, o entendimento da anatomia, da biomecânica, dessas funções integradas, o entendimento da fáscia. Eu tenho muito material ligado à fáscia também, tem alguns livros que eu tenho olhado, né? E a gente compartilha sempre lá nos grupos de WhatsApp, tá? Que aí a gente compartilha todo esse material, às vezes comenta, as alunas também tiram dúvidas, né? E agora eu tenho para oferecer para vocês a imersão, que a gente já fez a primeira prática de imersão há mais ou menos um mês atrás. Nessa imersão eu estou trazendo os exercícios voltados para a gestação e para a dor pélvica. E o que é essa prática de imersão? Então eu vou demonstrar para vocês uma sequência de atendimentos que vocês podem incluir liberação miofascial, movimentos de mobilidade da pelve, da coluna, incluindo a respiração. Como que eu faço essas liberações, né, da fáscia, criando os espaços a partir de entender a biotensegridade
também, que é um princípio da face, e a gente vai buscando muito isso na gestação e na dor pélvica. Então são 2 imersões e tem uma surpresinha aí essa semana para quem se inscrever na imersão 1 e 2, o combo, por um valor super especial que eu vou deixar para vocês aí, comentários do valor também, tá? R$350 para as 2 imersões. Então são cerca de 12 horas intensas de práticas que vocês vão poder tirar as dúvidas também. Liris, por exemplo, eu tenho dúvida de fazer um exercício na gestação, por exemplo, um exercício na posição de gato. Como que eu posso adaptar esse exercício na posição de gato? Como que eu posso trazer mais mobilidade da pelve para alongar o piriforme, a parte dos rotadores internos, o glúteo, a face lata, conseguir liberar mais essa parte externa do glúteo, da pelve, do quadril na gestante para que ela tenha uma mobilidade melhor. Então tudo isso a gente pode ali tirar as dúvidas na prática durante os exercícios, tá? Essa imersão ela é online. Então ela acontece num sábado e depois a gente tem um plantão de dúvidas, né? Esse sábado agora vai ter o plantão de dúvidas da primeira turma de imersão, que foi só de exercícios pélvicos, que foi bem o geralzão. Então as próximas imersões vai incluir aí um pouco do trabalho também, tá? Na gestação e na dor pélvica. Então quem tiver dúvidas aí, fala comigo. Eu vou deixar gravada essa live, tá? E vou disponibilizar a gravação nos grupos. Então, quem estiver assistindo aí, não vai ficar gravada no Instagram, vai ficar gravada nos grupos para quem estiver assistindo. Mas quem não estiver nos grupos, eu mando no direct também, certo? Fechou? Então, olha, começa a abrir a caixinha, pensar fora da caixa, olhar mais para essa musculatura de piriforme, de piramidal, de glúteo médio e nessa importância do ilho-psoas, tá? Como é fundamental você incluir as técnicas de liberação, de miofascial, de movimentos que também liberam a fáscia, de alongamentos, de exercícios de equilíbrio da musculatura posterior, da musculatura anterior, né, para que a gente consiga ter uma melhor função dessa pelve, tá? Então fica a dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo rápido por aqui, tá bom? Então, um beijo aí, muito obrigada pela presença de vocês, pela disponibilidade de sempre. Lembrando que fica gravado e eu vou disponibilizar a gravação nos grupos. Quem me assistiu e não tiver nos grupos, deixa recadinho aí no direct que depois eu mando a gravação para vocês. Um beijo grande!